Lupicínio, o homem. Lupicínio Rodrigues, segundo sua própria definição, era apenas um boêmio. Na realidade, como homem, ele não tinha nada de excepcional. Podemos afirmar, sem muito medo de errar, que ele fazia um estereotipo masculino bem adequado à época em que viveu, mas totalmente politicamente incorreto para os dias de hoje. Pode-se dizer que ele era egoísta, machista e nutria um sentimento latente que trazia um certo desprezo pelas mulheres. Aliás, em relação a elas, pode-se afirmar que sua visão não era lá tão respeitosa. Não li em nenhum canto, nem ouvi nas suas canções, ou li em seus versos, uma exaltação à figura feminina. Pelo contrário, são inúmeras citações que reforçam minha opinião. Para não me alongar muito, cito apenas essas três, cuja autoria é do próprio Lupicínio. Tive muitas namoradas. Umas me fizeram bem, outras me fizeram mal. As que fizeram mal foram as que mais dinheiro me deram. E as que fizeram bem, eu esqueci. Pasquim. Todo boêmio deve casar, pois nossas esposas devem substituir nossas mães. A elas cabe a função de nos fazer chazinho de Marcela e a nossa sopinha quando estivermos de ressaca, e também passar-nos uma carraspana quando andarmos abusando. Mas isso deve ser feito com carinho. Pasquim. As esposas devem se sentir felizes quando seus maridos voltam das noitadas, porque sua volta é a maior prova de amor que o homem pode dar. Depois de ver tantas mulheres, nenhuma o prendeu. Retorna feliz para dormir nos braços daquela que escolheu para ser sua eterna companheira. Roteiro de um Boêmio, 16/2/63. Dos relatos que li, me passa a impressão de que as mulheres eram vistas por ele como um instrumento de sua própria satisfação. O Lupicínio afirmava: quase todas as minhas canções falam de mulher. Acho que se Deus fez alguma coisa melhor que mulher, fez para ele. Rádio Cultura Brasil. Além dessas, outras passagens que vou narrar posteriormente apontam nesta direção. Mas, por outro lado, ele era leal e um bom amigo. Era comprometido em assistir os irmãos e a família quando o dinheiro surgia do seu sucesso. Várias são as declarações que mostram um Lupicínio apegado aos filhos, aos netos, às plantas e animais que tinha em casa. Nos fins de semana era dedicado à esposa e ao filho. Também era capaz de gestos muito nobres, como este. Ainda antes de casar com Serenita, ele teve um caso com uma moça chamada Juraci, e como fruto desta união nasceu uma menina chamada Clara Terezinha. Juraci, pouco depois do parto, contraiu tuberculose, e Lupicínio a levou para ser cuidada por um médico. Ela foi internada em um sanatório, mas a doença se agravou e ela foi desenganada. Vendo que a morte estava perto, Lupicínio resolveu casar com Juraci para legalizar a situação da menina. Assim, ele, em uma semana, passou de solteiro para casado e para viúvo. Clara Terezinha foi levada para sua irmã Gerotildes criá-la. E depois, quando Lupicínio casou-se com Serenita, o casal adotou a menina, que mais tarde lhe daria 5 netos. Quanto a seu casamento, desde 1951, ele mantinha um caso com uma moça de nome Serenita, que tinha conhecido ainda menininha em Santa Maria. Em 1953, nasceu seu único filho, fruto dessa relação. Na ocasião, seu maior e mais fiel amigo, um ex-pugilista e cantor chamado Johnson, o aconselhou: olha aqui, meu camarada, tu tens que fazer uma coisa agora, um compromisso de honra.
Tens que casar com a Serenita para dar nome a este menino. O Lupe então retrucou: tu és um camarada sem vergonha, né? Quer me fazer casar? Por que tu não casou até agora? Mas ele fez a coisa certa e o casamento aconteceu na Catedral de Porto Alegre no dia do seu aniversário, em 16 de setembro de 1953. Lupicínio tinha um curioso acordo com Serenita. Ele podia frequentar a boemia durante a semana, mas tinha que chegar em casa até às 4 horas da manhã. E, nos finais de semana, nada de boemia. Ele procurava cumprir o acordo, e assim criou para si uma rígida rotina. Chegava antes das 4, tomava uma sopinha e ia dormir. Acordava perto das 10 horas. Cozinhava, almoçava, tirava um cochilo e no meio da tarde vestia-se com apuro e ia até a Cibacem, Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, da qual foi representante desde 1946 até sua morte em 74. De lá, não tinha erro. Era noitada de bar em bar até perto das 4. Nos sábados, domingos e feriados, recolhia-se ao lar, onde reunia a família e recebia amigos para um bom churrasco, umas cervejas, cantoria e muito papo. Os seus amigos o descrevem como um sujeito calmo, um namorador inveterado e um conquistador sagaz, de fala mansa, doce e altamente convincente. Predicados estes que o fazia conquistar muitas mulheres. Foi dono de vários bares e casas noturnas, mas como não tinha nenhuma vocação empresarial, faliu com todos. O mais famoso deles foi o bar e restaurante Batelão, que foi inaugurado em 1968 e resistiu por muito tempo, funcionando até mesmo depois de sua morte. Segundo o próprio Lupe, as finalidades de suas casas eram culturais, bebericais e culinárias. Religião e política eram proibidos de discutir. Teve uma passagem curiosa sobre Lupicínio que vale a pena contar. Ele costumava ir ao restaurante de um português em Porto Alegre, mas certo dia, em 1966, o garçom se recusou a atendê-lo, informando que o dono não queria mais receber negros. Lupicínio tinha conhecimento da Lei Afonso Arinos, que tinha sido assinada por Getúlio Vargas em 1951, e chamou a polícia. Essa atitude foi importante, porque foi um fato inédito, e mais inédito ainda foi um delegado aceitar a queixa e processar o dono do restaurante, que foi citado judicialmente. Depois, Lupicínio foi saborear sua vitória, jantando em outro restaurante do mesmo dono, só para ser servido pelo próprio. Em 1974, com problemas cardíacos, foi hospitalizado, vindo a falecer em 27 de agosto. Antes de ir para o hospital, ainda conseguiu fazer sua última composição, que se chamou Coquetel de Sofrimento. Esta música foi gravada neste mesmo ano por Lourdes Rodrigues, uma cantora de muito sucesso em Porto Alegre e que era amiga dele desde o tempo da Ilhota, e também por Jamelão. Com esta canção, despediu-se. Foi velado no estado do Grêmio, em um clima de comoção, e foi sepultado no cemitério João 23, na presença da família e amigos e um grande público que, reunido numa única voz, cantava suas músicas como despedida. Vamos ouvir esta sua última composição, o samba-canção Coquetel de Sofrimento, na linda voz de Lourdes Rodrigues, em sua gravação original.